Olá, eu sou a Júnia Teixeira, eu sou diretora audiovisual e sou diretora e roteirista do curta-metragem Doces Daqui, um curta documental. Eu sou o Marcos Faria Franco, também sou diretor e roteirista do Doces Daqui. Esse é o podcast Doces Daqui, Fazendo o Filme, em que a gente comenta o processo de produção do filme Doces Daqui. Esse é o primeiro episódio de uma série de 3 episódios que a gente vai falar sobre cada etapa do processo de produção do curta Doces Daqui. Nesse primeiro episódio, a gente vai conversar sobre o início, a ideia do filme e o desenvolvimento. Tanto esse podcast quanto o filme Doces Daqui tiveram para a realização o apoio do Governo Federal, do Governo de Minas Gerais e do Ministério da Cultura, através da Lei Paulo Gustavo. Em Araxá, a terra dos doces, 4 cozinheiros compartilham suas memórias de receitas que atravessam gerações. O pingo de leite, a ambrosia, o tronquinho, a mexinha de queijo, o canudinho de doce de leite e a goiabada são alguns dos doces que unem o passado e o presente na culinária da cidade. Essa é a sinopse do filme, né, Marcos? Mas como começou esse projeto? Na verdade, a gente fez um outro filme. Para explicar, a Júnia é de Araxá. A gente fez um outro filme sobre a gastronomia local e a gente acabou lidando mais com a parte de salgados e queijo e meio que ficou uma lacuna dos doces que são muito famosos na região, né? A Araxá é conhecida também pelos doces. Então, logo que a gente terminou aquele, a gente já começou a pensar num projeto que lidasse com os doces de Araxá. E, inclusive, esse primeiro filme, que foi onde tudo começou, O Tempero Daqui, está disponível no Minas Play, então dá para assistir quando quiser. A gente fez uma breve passagem dos doces nele, né? E aí ficou essa vontade de falar mais sobre os doces. E a gente queria trazer essa ideia de que tem uma tradição, né? Que, de certa forma, está resistindo há muitos anos e que sempre teve na cidade, tipo, doceiros e doceiras muito conhecidos e que faziam doces e ficavam marcados por essa produção de doces. E a gente queria contar essa história. E acho que, trazendo um contexto geral, a culinária é muito importante em Minas Gerais como um todo, né? Tipo, a comida é uma coisa muito séria, feita com muito carinho, cuidado, como forma de demonstrar afeto, quase sempre. E acho que os doces tinham essa característica também, né? Acho que sim, acho que você sempre falou muito da memória de infância, né? Do doce estar presente, do doce como presente. Então, acho que isso pautou muito o que era o filme, assim. E a gente, tanto no Tempero Daqui, quanto nesse, quanto num outro filme que a gente fez também na região, que é o Trama, sobre o tear da região, a gente sempre esteve muito preocupado com essa passagem do tempo e a chegada de produtos industrializados e como isso meio que afeta a produção local, né, de artesanal, seja dos doces, seja da comida, ou seja da fabricação de tecidos, no caso do Teara. Então, falar disso e documentar essas tradições sempre foi uma coisa muito importante no nosso trabalho. E a gente começou a perceber, né, que tem crianças hoje em dia que não conhecem alguns desses doces que são super clássicos. Até é bom citar que a gente leu na sinopse alguns tipos de doces e tem 2 que são muito característicos, mais até de Araxá do que de Minas Gerais, que são a mexinha de queijo, aquelas pequenas bolinhas feitas de queijo com açúcar que podem existir na versão em calda ou na versão cristalizada, seca. E o tronquinho, que imita um tronco de árvore, é feito de doce de leite com coco e amendoim. Então, uma coisa que eu acho que desde o começo que a gente sabia é que a gente gostaria que esses doces, a cara de Araxá, tivessem no filme de alguma forma, né? Sim. Aí, diante de tudo isso, a primeira etapa é meio que pesquisar, né? Já parte, obviamente, da Júnia, que é de Araxá, então muito vem da memória de infância, mas investigar quais são os doces da região, porque é uma região que o doce faz sentido, né? É famosa por isso, sempre tem causas históricas e culturais,
E então, muito pesquisas em livros, a gente começou a falar também com historiadores para tentar entender do contexto geral, né, de Araxá como produtora de doce, né, e como isso se relaciona com a cultura local. Até a gente, nessa fase de pré-entrevista, a gente conversou com o Guito também, né, que é o agrônomo, que Sim. trouxe outra visão da região como um solo, um clima favorável à produção do doce. Né? Sim, que inclusive a gente pega os principais doces, eles são muito à base de frutas, por ser uma região onde tem a questão da plantação é muito forte e tem frutas que são muito gostosas, né, na região, e os doces meio que nascem na tentativa de dar conta dessa grande abundância de frutas quando dá, né? Então é um jeito né? um jeito de conservar isso, né? Então os doces cristalizados, doces em calda, também é um método de conservação. Então tem meio que essa origem histórica. E também a questão de um lugar onde tem criação de gado bastante forte, com foco em leite. Então os doces à base de leite também são muito fortes, né? Pensando nessa questão histórica, a gente descobriu também que tem até uma origem bem antiga dos tropeiros, né? Por aqui ser uma região de passagem, tinha, tanto assim como feijão tropeiro, tinha essa coisa de se produzir comidas que eram fáceis de serem levadas. Sim. Então, isso está bem na origem da relação do povo de Araxá com os doces e com a comida em geral, né? Sim. Aí, a partir dessa pesquisa mais histórica e também geográfica até, não sei se pode dizer assim, né, das características de clima e solo e também históricas, a gente começou a pensar quem poderiam ser as pessoas que seriam entrevistadas por nós, né? Sim, aí a gente meio que levantou os doces, as doceiras da região, e é uma cidade que é muito ligada com... uma cidade pequena, né? Então, tudo é muito pessoal, né? Então, é o doces da Dona Ana, doces, sabe, de tal pessoa. Então, a gente foi buscar esses nomes mais famosos que a gente tinha ouvido nas pesquisas para entender quais eram os doces e as pessoas que faziam sentido a gente conversar, né? Que poderiam dar uma síntese do que é essa cultura de doces. Sim, é muito legal essa fase de pré-entrevista, né? Porque a gente já sente como aquelas pessoas poderiam estar no vídeo como entrevistadas do filme mesmo, né? Personagens. Mas mesmo que no fim elas acabem não sendo retratadas no filme, elas trazem informações que vão contribuir muito pra gente, né? Com certeza. É um momento... que a gente senta e meio que ouve as histórias dos outros, né? Então é muito de ouvir o máximo de histórias possíveis para daí você escolher um recorte específico. Então a gente fala com bastante gente nessa tentativa primeiro de compreender esse contexto geral para depois a gente focar nas histórias que a gente achava mais interessante, né? Que aí a gente chega em 4 personagens que pra gente fazem uma síntese do que os doces na nossa opinião, assim. E aí tem uma coisa muito legal que eu acho que é meio mágica de um projeto documental, que é o filme vai sendo encontrado no caminho, né? Sim. Bom, a gente parte de um caminho, né? De uma ideia, de um tema, só que ele é muito pequeno perto do mundo que você encontra, né? Então, de repente, esse caminho, tipo, você vai pegando estradas paralelas e você nunca sabe onde vai dar. E realmente, tipo, muitos caminhos se apresentam nessa caminhada, assim, né? E aí uma coisa que eu acho que a gente pensa sempre nessa fase, né, de desenvolvimento para entrevistas, é imaginar também aquelas pessoas juntas no filme, né? Porque às vezes a gente conversa com uma pessoa
e ela é super legal pro filme, mas como ela vai se integrar com a outra que a gente também quer que esteja no filme, pensando numa obra conjunta, como essas pessoas vão interagir, né? Sim, sim. Como elas vão se relacionar, se complementando, mas sem ser redundante, né? Isso que é o mais difícil. Quando você pega um tema em comum onde vão ter mais personagens, como elas não se repetirem, mas como elas podem se complementar. E você nunca sabe direito, né? Tem muito uma questão de feeling, a gente acha... Só da gente... Eu acho que um bom plano de partida, ponto de partida, você tá meio que apaixonado por essas pessoas, né? Porque se você tá interessado nelas, provavelmente outras pessoas vão estar. Então, eu acho que esse é um bom ponto de partida. Se você já não tá interessado no que elas estão contando no começo, mesmo que a história por trás seja muito interessante, vai ser mais difícil de você cativar as pessoas com isso, né? Sim. É verdade, essa pré-entrevista é uma amostra de muita coisa, né? Sim. E pelo nosso método, a gente gosta de fazer todas as pré-entrevistas e conversar e entender. Tem pessoas que trabalham diferente, né? Gosta de ter o primeiro contato ali no set, tem uma equipe para fazer essas pré-entrevistas. Acho que depende muito de cada projeto também, né? De o que você quer extrair. A gente gosta muito de ganhar uma confiança da pessoa, né? Uma intimidade, mesmo que rasa ali. Porque no final, do jeito que a gente faz, com a verba que a gente não tem muito tempo para ficar com as pessoas, né? Então é 1, 2, 3 dias de gravação e você tem que extrair o máximo dela nesses 3 dias. Então não tem muita margem para errar, assim, né? De chegar num personagem, terminar a gravação dele e falar assim, putz, a gente não tem nada, a gente conseguiu tirar nada, né? Sim. Então, conversar, ver que a gente bate com a pessoa também é fundamental. Eu acho que faz muita diferença isso que você falou, da confiança. A gente já começa a construir um vínculo nessa pré-entrevista que faz muita diferença para a hora da gravação, né? Sim. São pessoas que a gente vai lidar vários meses com ela, né? Então, se a gente já não gosta da voz dela, do jeito que ela lida com as pessoas, é meio complicado, assim. Às vezes acontece, né? No processo de você começar a achar desinteressante a coisa. Por isso que esse período de pesquisa e encontro de personagem e essas conversas iniciais é tão importante. E também uma coisa importante dessa parte, que como a gente também é realizador, não é só pesquisador, roteirista, é convencer essas pessoas a participarem, né? Sim. Que, no caso, nossos 4 personagens, 3 são pessoas mais velhas, né? Que... Sim. Já estão meio fora, não são pessoas midiáticas, não são pessoas de redes sociais. Então, convencer elas, explicar o que a gente faz e convencer elas a deixar a gente passar 1, 2, 3 dias gravando tudo sobre ela, perguntando sobre a vida dela, é um grande desafio, né? Sim, total, porque é uma coisa assim, a gente entra na casa dessas pessoas, né? A gente toma o café que elas servem pra gente, a gente conversa da vida, a gente... anda pela casa da pessoa, chega com um monte de equipamento, bagunça a sala da pessoa, tem uma invasão, assim, digamos, né? De uma certa forma ela tá confiando que a gente vai contar essa história dela, né? Sim. A gente tem todo o controle, ela não sabe qual é o resultado final, né? Então é muito uma questão de confiar mesmo. Confiança, tipo de... não, somos pessoas decentes. Que a gente vai te tratar do melhor jeito possível. Do jeito que a gente tá te tratando pessoalmente, é também como a gente vai tratar você no filme, assim. Porque não é fácil, né? Você contar a sua história ali, abrir a sua casa e você não sabe como você vai, de uma certa forma, ser imortalizado depois, né? E a gente é muito responsável e cuidadoso com isso, né? Sim. Desde dos nossos primeiros projetos, desde sempre. Sim, acho que o Malton sempre... as pessoas em primeiro lugar e depois o filme, né? Sim. Isso é uma coisa muito importante para que ninguém seja desconfortável e que a gente não traia a confiança de nenhuma forma. Mesmo que as pessoas não entrem no filme ou tenham uma participação muito pequena, o compromisso não é esse, né? O compromisso é mais tratar elas com o maior respeito possível. E
deixar disponível nesse filme o que elas estão contando de um jeito coerente com o que elas realmente contaram, né? Sim, sim. Porque a gente sabe que uma edição pode mudar contextos e tal, e a gente é muito cuidadoso com isso. Sim, com certeza. E até com o que você edita ela com, né? Porque às vezes a fala dela isoladamente quer dizer uma coisa, mas quando você coloca com outra pessoa falando outra coisa, com uma certa imagem, dá um terceiro sentido para aquilo, né? Mas isso é papo para outro episódio. E é muito legal que você falou de explicar para as pessoas o que é o filme e convidar elas para participar. Nesse especificamente foi muito legal que a Terezinha, a gente convidou ela na casa dela, né? A gente bateu na porta da casa dela, foi lá conversar pessoalmente, comprar um pingo. Exatamente, a gente tentou contato por telefone, mas foi mais difícil, porque é uma senhora, né, de seus 80 e poucos anos. Tava um pouco reticente com gravação, exatamente, né? O que é isso, né? Não sei lidar com isso, dizendo que, não, inclusive, não, acho que um pouco do filme você sente isso, tipo, não, mas a minha história é isso aí, né, não é nada demais, assim, tipo, não é digna de estar num filme, assim, nesse sentido, então tem esse processo bonito, assim, de convencimento das pessoas, deixando sempre elas confortáveis, né, não é forçando ela a participar. Sim, eu lembro que ela falou pra gente, mas... Eu faço o pingo 6 horas da manhã. Vocês vão chegar aqui 6 horas da manhã? Sim, e estávamos lá. Então, é bem legal, assim. E aí é isso, quando a gente percebe quem são esses personagens, acho que aí é um ponto de dizer, é isso. Vamos partir para esse elenco, digamos, para esse filme, né? Muito, pelo menos, o método que a gente encontra na maior parte dos trabalhos é isso. A gente tem um tema geral, começa a pesquisar, encontra esses personagens, dentro desses personagens a gente vai meio que focar nos temas que a gente quer lidar, né? Que aí vai partir para as pautas das entrevistas, uns roteiros de gravações, assim, né? Até em questões de linguagem, a gente vai tratando em paralelo em que a gente encontra os personagens, né? A gente não vem muito de um formato fechado e vai encontrando os personagens para encaixar nisso. Acho que essas coisas vão se encontrando ao mesmo tempo, assim, né? Uma coisa vai formatando a outra e isso se estende até a hora da gravação. E aí acho que esse momento é quando a gente diz, isso, acabou o desenvolvimento, então agora vamos fazer a pré-produção e a produção, a gravação desse filme, que agora é tema do próximo episódio desse podcast. Então, se você quiser saber como foi a pré-produção e a produção do Doces Daqui, é só ouvir o próximo episódio. Obrigada!